Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos ao seu lar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há tolo ou não há engano. Nós vimos aqui uma palavra verdadeira, Jesus falando sobre Natanael. E quem era Natanael? Natanael, nos três evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele é conhecido como Bartolomeu. Bartolomeu no aramaico é conhecido como Tomaí. Ele era filho de um agricultor e morava na Galileia. E este conheceu a Filipe e, como os demais discípulos, ele conheceu. Bartolomeu, como no Evangelho de João, ele é conhecido como Natanael, que no hebraico significa presente de Deus. E esse Bartolomeu, até mesmo Natanael, como queira chamar, ele se dedicava muito a Torá. Ele era judeu, se dedicava muito a Torá. E um dia ele resolveu, num momento de tristeza, num momento de provação, como qualquer servo de Deus, como qualquer pessoa, ele começa a pegar a Torá na sua mão, começa a ler e até mesmo a falar com Deus debaixo de uma figueira. E naquele momento de oração, naquele momento de dedicar, de meditar a Torá a respeito do Messias, naquele momento ninguém sabia, ninguém via onde ele estava, ou até mesmo naquele momento só ele, Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção, enquanto ele meditava num momento de aflição, num momento de meditação, debaixo daquela figueira, onde ninguém via, ninguém sabia, mas é uma coisa que me fortalece muito, que é no momento mais difícil da vida da gente, no momento do vale, no momento da prova, no momento de uma dedicação mesmo, a gente tranca a porta do quarto, ou até mesmo um lugar específico, e falamos com Deus. E a resposta é, Ele responde a oração. Ele contempla aonde nós estamos. Às vezes o homem vira as costas, às vezes o homem não dá atenção, mas Jesus, Ele responde, Ele vê, Ele dá atenção. Mas tudo é no seu tempo, tudo é no tempo de Deus. E esse Natanael, ele leu a Torá debaixo da figueira, foi para sua casa, mas o tempo passa e ele se encontra com Filipe. Filipe se encontra com Natanael e Filipe resolve falar do Messias para Natanael. E Filipe diz: olha Natanael, nós vimos aquele que os profetas falaram. E Natanael olha para Filipe e começa a querer debochar, começa a sorrir. Porque Filipe, ele ficou realmente paralisado sobre essa resposta, sobre essa verdade. Aleluia. E Filipe começa a dizer que ele é de Nazaré. Natanael começa a falar os conhecimentos que ele tem a respeito de Nazaré, porque segundo Natanael já conhecia como era Nazaré. Nazaré é uma cidade pequena, uma cidade caótica, uma cidade não conhecida, conhecida pela sua pobreza, pela sua pequena estrutura.
mas foi de onde coisas pequenas, coisa insignificante, coisas só a cidade que ninguém dava nada, foi aonde Deus permitiu que o Salvador viesse e nascesse lá. Algo muito forte aqui, tirando o nome Nazaré e coloco pessoas que ninguém dá nada. Porque as pessoas hoje olham para a aparência, olham para o nome, olham para a fama, mas o que vale realmente na vida da pessoa é a palavra de Deus. É Jesus da vida do homem. Jesus mesmo falou na sua palavra para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. E a palavra do Senhor também diz que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então são pessoas que conheceram Jesus, vivem por amor a Jesus, meditam nesta palavra, vivem através desta palavra. Mas para o mundo que estão com as escamas nos olhos, que estão realmente vivendo no Deus desse século, eles estão cegos e olham para as pessoas que realmente conheceram Jesus e começam a não olhar para a verdade, mas começam a olhar para o passado, quem realmente a pessoa era. Se o apóstolo Paulo disse: quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As pessoas têm que ver Cristo, tem que ver Jesus na vida dela. E quando realmente Filipe diz: olha, vem e vê. Filipe, ele faz um convite para Natanael: vem e ver. Um servo de Deus tem que ter convicção, tem que ter a certeza e falar a verdade. Vem ver, receba, aceita, se envolva com a verdade, porque realmente você vai ver que a palavra do Senhor, ela faz a diferença. Mas não podemos obrigar a pessoa a vir, não podemos obrigar a pessoa a querer, não podemos obrigar a pessoa a acompanhar, a seguir. O dever nosso do servo de Deus, do servo do Senhor, é fazer um convite, é falar de Jesus. Olha, Jesus te ama, Jesus quer transformar a tua vida, Jesus é o caminho, Jesus é o bom pastor, Jesus é a porta. A gente faz o convite, mas cabe a pessoa tomar o primeiro passo, é ouvir. Porque quando ouve a palavra do Senhor, a Bíblia diz, Isaías, o profeta, clama bem alto: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Quando o homem dá atenção, os ouvidos a ouvir a palavra de Deus, a mão do Senhor se estende. Quando fala a mão, fala-se a presença de Deus, fala-se a glória de Deus, fala-se sobre a presença do Senhor. Ela preenche o coração do homem, e a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes que penetra. E quando a palavra do Senhor penetra, que depois que o homem escuta a palavra de Deus, ele passa ao segundo passo, a crer. E quando ele passa a crer, ele passa a obedecer. E o homem vive em santidade. E quando ele começa a viver em santidade, ele começa a ser guiado pelo Espírito Santo. E ele não faz mais a sua própria vontade, mas sim a vontade do Espírito Santo. E ele permanece até o fim, porque ele deu o primeiro passo, ouvir a verdade. Segundo, ele creu na verdade. Terceiro, ele vive pela verdade. E quarto, ele anda segundo o Espírito de Deus e vai até o fim. Filipe, ele aceitou essa verdade. Natanael aceitou essa verdade e foi mais Filipe até a Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus vai ao encontro de Filipe e Natanael vai ao encontro de Jesus. E quando Natanael mais Filipe chega perto de Jesus, Jesus fala toda a verdade para Natanael. Jesus, ele começa a chamar Natanael não de Bartolomeu, mas Jesus chama Natanael de Natanael. Jesus disse: Natanael, antes de Jesus chamar Natanael, Jesus disse: eis aí um verdadeiro israelita, que não há mentira.